Então, é interessante, porque assim, o nosso recorte, né, a gente já falou aqui de, você falou, Clube da Luta, A Onda, Cor Púrpura, Lista Schindler, Hotel Ruanda, até Forrest Gump. Então, assim, a gente pegava vários temas diferentes da sociedade opressiva e a gente colocava ali. Então, qual que é essa ideia de segregação? Ou qual que é esse impacto psicológico que tem na cabeça do cara que vai fazer parte de um grupo que vai oprimir porque se sente ressentido, ou talvez que vai oprimir porque eles acham que o outro tem que ser eliminado, tem que ser destruído, né, entendeu? Então, o que se passa na cabeça dele? Um recorte sociológico mais amplo. E aqui eu acho que a gente fala justamente, né, desse filme lançado esse ano, ele fala justamente desse soldado, né, que vai ser usado como massa de manobra, que vai ser usado para essa máquina de moer da guerra, né? Eu acho que esse filme ele faz isso com maestria, mostrar essa desumanização, né? O nosso personagem que começa como um garoto tão sorridente, né, tão alegre, brincalhão com os amigos, ele vai ficando apático, no final do filme ele é quase um zumbi. Ele obedece às ordens, assim, de modo automático, praticamente, né? Parece que nada mais abala ele. Ele simplesmente virou uma máquina de matar. É a sociedade opressiva, mas agora pensando em quem puxa o gatilho, né? Para deixá-lo dessa maneira. E eu fico imaginando que para a gente poder, por exemplo, falar desse filme, esse filme fala da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela não é tão estudada como a Segunda Guerra Mundial. Parece que a gente tem muito mais informação da Segunda Guerra. Depois que eu assisti esse filme, a primeira coisa que eu fiz foi assistir esses vídeos de YouTube das pessoas explicando os motivos da Primeira Guerra, para poder entender o mal-estar, para poder entender de onde vem a força. Porque parece que é sempre assim, parece que tem que ter um mal-estar grande, uma situação de fragilidade e precisa encontrar algum elemento para juntar a força. Então, é interessante, porque assim, a gente está também falando quando a gente fala desses mal-estares, da sociedade opressiva, a gente está falando de um contexto moderno, século XX, talvez até pós-moderno, século XXI. Então, assim, a gente está falando de um momento de uma sociedade que acreditava na ciência, que acreditava que a história tinha um sentido para toda a humanidade e acreditava que poderia haver um projeto civilizatório, que podia resolver todas as mazelas do mundo, junto com uma certa hegemonia identitária, cultural, nacional. Então, eu vi muitas pessoas já falando, por exemplo, que a Primeira Guerra Mundial seria um fruto da crise dos imperialismos. Quando os imperialismos se expandiu, porque o século XIX é marcado por guerra atrás de guerra entre os países. Só que a Primeira Guerra Mundial seria justamente onde esse estopim, esse ápice, onde nunca houve uma guerra tão potente, tão forte entre esses países, né? Uma guerra tão cruel, com tanta tecnologia empregada. Então eu acho que assim, quando você falou parece que tem que ter uma união, uma força, é porque eu acho que tem a ver com uma ideologia que nasce na modernidade, que é uma ideia de que assim, a política é o campo de salvação da humanidade, junto com a ciência. E a gente pode fazer isso em um projeto que, com instituições como a escola, como, por exemplo, em certa medida, embora a relação da religião com a modernidade seja um pouco complicada, porque a modernidade cristã na ciência e não na religião, mas enfim, mas né, como uma instituição normativa, a religião, a ciência, a faculdade, como instituições que vão controlar o ser humano na sua vontade e vão uniformizá-lo. E assim a gente vai ter um progresso moral, um progresso tecnológico da humanidade. Então me parece que é esse projeto, quando a uniformização de projetos nacionais diferentes se encontra. É a guerra.